Olá, meus irmãos, que a bondade do Pai e o amor do nosso Mestre, nosso Messias, esteja conosco nessa tarde, meus irmãos. Fiquei algum tempo, meus irmãos, sem postar vídeos, mas trabalhando na vinha do Pai, com dedicação, com amor, levando suprimento de graça, levando água, levando pão, levando azeite, levando sal, meus irmãos, abastecendo a igreja, aqueles que querem receber de graça a mensagem, o convite do casamento do Cordeiro. E nessa caminhada, meus irmãos, semeando no campo, eu observei algo interessante, a qual o mestre relatou, nos ensinou a grande apostasia, meus irmãos. Está escrito no livro de Mateus, no capítulo 24, em diante. As pessoas, elas não querem mais ouvir a verdade. Elas não querem mais receber a palavra. Se afastaram do conhecimento, do ensinamento do Mestre. E elas obter para si mesma falsos mestres, enganadores, a fim de seus próprios interesses, meus irmãos. Mas, meus irmãos, a todos os irmãos que conhecem o caminho, a verdade e a vida que está no Mestre, no Filho, perseverem, se apeguem ao nosso Mestre e ao nosso Pai, que a caminhada não é fácil, meus irmãos. O Mestre disse que no mundo, nessa matéria, nós teremos aflições, angústia, mas aqueles que seguirem a sua pisadura, suas aflições, suas angústias, vencerá, assim como ele venceu esse mundo, o sistema, meus irmãos. Um sistema político, um sistema religioso, que trabalha a todo instante de mãos dadas, meus irmãos. Esse vídeo, meus irmãos, não é somente para os irmãos que já conhecem o caminho, mas para outros irmãos que estão dentro do sistema religioso, sendo enganados pelos líderes religiosos, comendo da apostasia dos seus manjares, meus irmãos. Abra os olhos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às pessoas, corpo e mente, as pessoas que estão em sua residência, que possam alimentar do verdadeiro pão, de graça, meus irmãos. E sair desse sistema, meus irmãos. Se apeguem ao Messias, meus irmãos. Que não vai ser fácil não, meus irmãos. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Abram as vossas Bíblias em vossas residências e alimentem vossas casas, meus irmãos. O santuário, o corpo e a mente. O Espírito, o entendimento, o ensinamento derramado do céu, no topo, na mente, meus irmãos. Lembra que João disse? O homem não pode receber coisa alguma se não for do céu. E não entre os homens da terra, a divisão, a heresia, a ganância, meus irmãos. É do céu que se recebe o batismo, o Espírito, a purificação, a renovação, a transformação, as vestes,
a pureza, a nova essência. Essa essência, meus irmãos, é o espírito, o entendimento, a mente aberta, limpa e pura dos nossos atos, do pecado, meus irmãos. Diz claramente, abertamente, que nos últimos tempos, nos últimos dias, sexto dia após o sétimo dia, a cada 7.000 anos é o sábado, meus irmãos. O sistema enganaram vocês, trazendo um sábado físico, o sábado espiritual na nossa mente. Nessa carne, nessa matéria, tereis aflições, angústia, tribulações, momentos difíceis, sentiremos dor, ficaremos doentes. Mas, aqui no espírito, entendimento, aonde o ladrão não entra, a traça e a ferrugem não consome, meus irmãos. O ladrão, os líderes religiosos, esse sistema, o sistema da apostasia, a grande apostasia, meus irmãos. Alguns se apostarão do conhecimento e da fé sobrenatural que obteram no Mestre, no único e verdadeiro pastor, nos apóstolos e nos verdadeiros profetas. E seguirão espíritos, ensinamentos enganadores e de doutrinas decaídos em cima de altares e púlpitos, meus irmãos. Sistema religioso, sistema sacerdotal, meus irmãos. Manjares físico. O Mestre disse: meu reino não é desse mundo. A minha igreja, as pessoas. Esse mundo, o sistema, é do maligno, meus irmãos. Israel, Azazel e Ismael. Moisés, meus irmãos. Tais ensinos vêm de homens que faz cocô e faz xixi, dogmas, preceitos, fardos pesados, doutrinas, leis de Moisés. Negarão aqueles, o justo, que resgatou da maldição da lei, seguindo apostasia. Esses homens, ensinamentos decaídos em cima de altares e púlpitos, meus irmãos. Hipócritas e mentirosos, que têm a mente cauterizada e proíbem o casamento com o noivo, o Messias, o único e verdadeiro pastor, e o consumo de alimentos que o Pai Celestial criou para serem recebidos com ação de graça, na pureza, na mente aberta, vinho, azeite, sal, pão, de graça, pois de graça recebemos, e de graça nós devemos compartilhar, pelos que creem e conhecem a verdade. Então eles vão proibir a verdade, eles vão proibir, meus irmãos, o pão, o vinho, o sal, o azeite, o verdadeiro ensino. E amontoarão a vocês apostasia, meus irmãos. Ensino de caídos em cima de altares, em cima de púlpitos. Pois tudo que o Pai criou é bom, tanto físico como espiritual. A hortelã, o entro, o cominho, as frutas, tudo aquilo que o Pai criou, meus irmãos. O que o homem come, desce e é expelido. O pecado é que sai da boca dos homens, que casam com a iniquidade, com o sistema religioso e político, que andam de mãos dadas, meus irmãos. E não deve ser rejeitado
se for recebido com amor, com modéstia, pois é purificado pela palavra do Pai e pelo falar no entendimento. Lembra que o mestre disse? A carne para nada aproveita, o espírito é que dá a vida. Não é por força nem por violência, mas através do amor. A lei e os profetas vigoraram até João Batista, profetizaram até João. Desde agora é anunciado o reino. Todo homem, toda mulher deve obter conhecimento, justiça, a fim de nele entrar. E o reino, meus irmãos, é espiritual, meus irmãos. É a pureza, é o amor, é a simplicidade, é a modéstia. Fujam das fábulas judaicas e tolas. Seguem a piedade, o amor, a justiça. Saiam desse sistema religioso. Fábulas judaicas, meus irmãos. Leis de Moisés, leis cerimoniais, sacrifícios. Misturado com o paganismo de Constantino, meus irmãos. Saiam desse sistema e comprem de graça o alimento puro, o azeite, o pão, o sal, com a mente aberta, com pureza, meus irmãos. Em 1 de João, no capítulo 2, no versículo 18, diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. É assim como vocês ouviram que o antimessias está vindo. Já agora muitos antimessias têm surgido. O sistema religioso, o sistema sacerdotal, meus irmãos. Apostasia. Lembra que o Messias disse? Se disserem que o Gídio está aqui, ou lá, ou cá, não vá. Se disserem que o meu ensino está ali, lá, cá, não vá. Não sai da sua casa, não sai da sua residência. Não segue esses homens. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, o Pai conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Nenhum, meus irmãos. Todo o sistema, todas essas igrejas de pedra feitas por mãos humanas, todas elas sem exceção, meus irmãos. Todo o sistema religioso, espiritismo, protestantismo, catolicismo, budismo, judaísmo, islamismo, tem nada a ver com o nosso Pai, meus irmãos. Mas vocês têm uma unção, um ensino, que procede, que vem do justo. E todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo, porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. O sistema, meus irmãos, tudo mentira, tudo uma enganação, tudo uma hipocrisia. Aqui está a verdade, lá está a verdade, a minha é verdade, a minha igreja fala a verdade. Tudo mentira, meus irmãos. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que o Emanuel é o Messias, que nega o seu ensino? Este é o anti-Messias, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem tanto o Pai como o Filho, porque eu, Pai, somos um. Quem recebe o ensino do Messias tem o Pai. Quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio. Permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também permanecerão no Filho e no Pai, no mesmo ensino,
na unção. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, meus irmãos. A promessa é essa, a vida eterna. E esses homens prometem o que para vocês? O melhor dessa terra. Que você vai ter isso, que você vai ter aquilo. Não é assim não, meus irmãos, dessa maneira não. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanecem em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira, e não é falsa, não é apostasia, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Quer dizer, meus irmãos, que a unção do justo, seu ensino, seu ensinamento, seu azeite, permanece no nosso santuário. Não tem necessidade que ninguém vos ensine, porque não é mentiroso, não é apostasia, não é falsa, meus irmãos. Está na hora, meus irmãos, de vocês começarem a ouvir, a pensar, meus irmãos. Usa a mente. Pense, meus irmãos. Sistema político e sistema religioso. De mãos dadas. Um casamento, meus irmãos. Bom, meus irmãos, que vocês possam refletir nessa mensagem. Que a bondade do Pai e o amor do nosso Mestre estejam conosco nessa tarde.